Graça e paz, queridos irmãos, que a bondade do Senhor esteja com a sua vida. Hoje eu quero falar com vocês Efésios 5, verso 4, que trata de nossas palavras. E ele diz assim: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Meus queridos, como é bom ouvir palavras boas. Quando estamos tristes, ouvimos palavras alegres, isso nos ajuda, é bálsamo. Quando estamos desanimados, alguém nos traz uma boa palavra de ânimo e voltamos a nos animar e a nos alegrar. Disse o sábio Salomão que assim como maçãs de ouro em salvas de prata, assim são as palavras ditas a seu tempo. E ele ainda disse que até os tolo, se passa por sábio quando se cala. Por isso ele diz: sejam poucas as tuas palavras. Mas esse texto está aqui dizendo, não apenas para você se calar, mas ele diz para que você não permita que de seus lábios saiam palavras nojentas, palavras inúteis e zombeteiras, que são as palavras que ele usa aqui. Nem conversação torpe, palavras nojentas, nem palavras vãs, palavras inúteis que não edificam, e nem chocarrices, que são as zombarias. Queridos, para que nós não permitamos que essas coisas aconteçam e nossos lábios produzam essas coisas, precisamos cuidar do coração. Jesus disse que aquilo que o coração está cheio é disso que a boca fala. E Jesus ainda disse que por todas as palavras que proferimos, nós vamos ter que dar contas delas diante de Deus. Tiago, aquele servo de Deus, ao escrever sua epístola, ele trata desse assunto de forma maravilhosa. Ele considera a língua como um pequeno leme de um navio, que governa-se o navio para onde o timoneiro quiser. E assim a nossa língua, quando ela é bem orientada, o nosso corpo é bem orientado também. A nossa vida é bem orientada. Quando ela é mal orientada, ela é considerada como uma fagulha que incendeia um grande bosque, que faz um arraso terrível. As palavras curam ou adoecem. Elas dão vida ou matam. As palavras podem ser bálsamo ou pode ferir muito a vida de muita gente. Meus queridos, o apóstolo Paulo diz, nem haja, nem conversação torpe. Isso acontece muitas vezes, nas rodas de amigos, de irmãos, de parentes, numa hora de um almoço comunitário. É muito comum a conversação torpe surgir, porque alguém fala, produz um assunto e outro dá sequência, e o outro concorda, e daqui a pouco está aquela conversação torpe, nojenta, um falando mal do outro, um zombando do outro, falando coisas inúteis, inconvenientes, que é o que ele diz. Essas coisas são inconvenientes. Lembre-se que aquilo que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E se tem algo que não convém ao povo de Deus de jeito nenhum, são as palavras torpes, vãs e zombeteiras. Não convém ao povo de Deus. Isso é feio para qualquer pessoa no mundo. E o povo de Deus tem a instrução, a iluminação dada por Deus para não fazer isso. Então, o que devemos produzir de nossos lábios? Palavras boas, palavras que curem, palavras que abençoem, palavras que deem vida. Ações de graças, como disse Paulo. Desde que de seu coração, um coração cuidado, um coração abençoado, um coração limpo, produza gratidão, gratidão, gratidão. Produza edificação, produza alegria aos nossos irmãos, conforto a eles com as nossas palavras. Edifiquemos os nossos irmãos, sejamos sábios ao ponto de ajudar os jovens, as crianças, os adolescentes, as mulheres mais novas.
Precisamos cuidar, temos condições mais do que suficientes. Você pode dizer, mas pastor, não tem como não falar daquele irmão porque ele é isso ou aquilo. Mas você também é. Eu sou, nós falhamos, todos nós. Por isso que precisamos desse cuidado impressionante. Cuidar das palavras é cuidar do coração e é ajudar vidas, abençoar pessoas. Quando ele diz, olha, não, nem conversação torpe. Você está entre pessoas conversando, não deixe sair palavras nojentas, piadas imorais, sem gosto, ou falando mal uns dos outros, sem nem porquê, né? Palavras vãs que não edificam, que não ajudam. Por exemplo, a murmuração, já aconteceu alguma coisa, você continua murmurando sem necessidade. Ou a zombaria, que talvez seja bem pior. Precisamos ter cuidado disso. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe ricamente para que possamos realizar a obra do Senhor sempre com muita dedicação, cuidando do coração, cuidando uns dos outros com as nossas palavras, abençoando, sendo abençoadores. Isso é importante. Permita que do seu coração saiam palavras de gratidão, de edificação, não de zombaria, mas de bênçãos para a vida de todos. Um grande abraço, Deus te abençoe ricamente.